Olá pessoal, acontecendo aqui, está aqui na Caerte, vim conversar com o presidente da entidade, Marcelo Petrelli. Nós vamos conversar com ele sobre uma pesquisa muito relevante que foi publicada esta semana pela XP Investimentos, que é uma corretora do mercado financeiro com 15 anos de atuação, feita pelo IPESP, que é um instituto de pesquisa que tem 30 anos de mercado, onde eles fazem uma comparação do notícias verdadeiras, notícias de confiança com os fake news. Marcelo, qual a importância dessa pesquisa para vocês do meio rádio e televisão, tendo em vista XP, o IPESP e o resultado que para muita gente foi surpresa, mas para vocês talvez não? Bom dia, boa tarde, Jailson, aos internautas do Acontecendo Aqui. Primeiro, caracterizar que a XP, através desse instituto, já há mais de 2 anos praticamente, eles vêm fazendo, quando fala numa área de investimentos, eles fizeram o papel, vamos dizer, de espírito público, né? Contrataram às suas custas sistematicamente pesquisas que mostravam e repercutiam no Brasil todo o que estava acontecendo com a percepção da confiança do cidadão em tais itens, etc. Então, eles, na verdade, transformaram já isso quase que um serviço público para o setor empresarial, econômico e social e de autoridades do Brasil em relação às informações que lá estão naquelas pesquisas. Então, para nós é muito positivo, não de surpresa, mas sim daquilo que apareceu em relação daquilo que nós temos clareza em relação àquilo que representa os veículos, que se fala muito dos veículos tradicionais, que tem se dito muito hoje, os veículos profissionais, né? Que são aqueles veículos que têm a condição da essência do jornalismo, a essência do sentido editorial, a essência do prestar serviço com a informação, que são as rádios, as televisões, os jornais e os portais da internet desses veículos, praticamente, dessa essência do jornalismo, do serviço, do comprometimento e do papel da informação. Então, quando você fala assim, por exemplo, da credibilidade perante a opinião pública do meio rádio, do meio televisão, em torno de 70% daquilo que é verdade, aquilo que sai, que é veiculado nas televisões e nos rádios, né, temos lá 70% de confiabilidade e verdade absoluta. Aí tem lá de 15% a 20% de eventual não confiança total, né? Sim. Mas então estamos falando de uma confiança plena, exatamente desse tipo de coisa. Quando você olha o contexto da rede social, e aí é importante porque a rede social está começando a mostrar o seu papel, né? A internet como um meio, o smartphone como uma plataforma de mobilidade e a rede social como ferramenta de comunicação, que são as ferramentas, o WhatsApp, o Twitter, etc. Tudo isso mostrando que é o papel de comunicação entre pessoas e não de informação do que acontece para as pessoas. De um caminho, de uma ida. Sem dúvida. Então mostra muito a questão da não confiança, eu nem diria falta de confiança, eu diria já para um entendimento sem estresse da não confiança para este serviço. Uma dúvida, né? Será que eu diria, vamos checar num outro, né? Depois que eu diria não confiança, porque não é esse o papel da rede social, né? Porque as pessoas, elas compartilham sem checagem, a rede social é uma ferramenta que permite as pessoas se autopromoverem, colocarem os seus interesses, colocarem as suas manipulações, colocarem as suas, vamos dizer, ferramentas tecnológicas para manipular verdades, informações. Então, ali é uma selva de pedra, né? E ali está claro e notório. Então, está muito claro para as pessoas o que é fake news. Está muito claro que a fake news é um processo real e presente e contínuo. Então, cabe a nós estarmos sempre atuantes nesse aspecto de provocar e as pessoas cada vez mais, porque é importante a gente ratificar e recuperar, né, aquela informação. O brasileiro é o maior consumidor de rede social do mundo. O brasileiro é o maior consumidor frenético e até mesmo irresponsável e inconsequente nesse de consumir e compartilhar. Então tem aí uma falta de cultura do brasileiro que nós precisamos aprimorar. É isso aí. Eu queria te perguntar sobre o comportamento do brasileiro do ponto de vista de consumo de mídia. Como é que ele está se relacionando com os meios de comunicação tradicionais? Primeiro é importante a gente poder fazer uma reflexão, primeiro com essa afirmação. Somos o maior consumidor e consumidor frenético. E aí tem a coisa importante que as pesquisas mostram que quem mais compartilha fake news são as pessoas mais velhas e grupos familiares. Porque fica aquela coisa de, incrível, né, freneticamente distribuindo, etc. Então tem aí um aculturamento que nós temos que investir, e quando eu falo investir é continuar falando de fake news, a importância, a checagem, o hábito, etc. Então esse é um ponto que a gente precisa, vamos dizer assim, continuamente doutrinar e nos doutrinar nesse aspecto para ser uma sociedade construtiva e produtiva com as ferramentas, né, do aplicativo e da rede social. E passando ao aspecto da informação, entender que lá não se informa,
lá se, vamos dizer assim, se comunica, vamos colocar assim, né? E muito em cima também, e aí repito que aí não é uma questão de depreciar, pelo contrário, é valorizar, é reconhecer, é entender cada um no seu papel. Um dia acreditado, cada um no seu quadrado, no bom sentido. Sim, sim. Mas o mais gratificante que existe nesse momento, Gerson, e aí falo muito para o publicitário, para o marqueteiro, para as agências, para os profissionais do meio da comunicação e publicidade, é que está muito identificado quais são os novos papéis, quais são os novos formatos, quais são os novos entendimentos. Cabe àqueles que são mais velhos, como eu me permito dizer, acima dos 50, se reinventar, se readaptar. Senão a gente não tem vida útil nesse universo. Então não se trata de competir, de contrapor, se trata de aderir, de convergir nesse contexto, né? Pois é, eu queria te perguntar, a pesquisa traz uma pergunta feita aos 1000 entrevistados sobre confiar nos meios TV e rádio. Deu no rádio, confia 64% e em TV 61%. Não são baixos esses números, na sua opinião? Bom, se você vê que de repente você tem as igrejas e a questão do lado das Forças Armadas, também gira um pouquinho a mais do que isso, né? Quer dizer, é difícil você achar que a gente vá conquistar, também dizer assim, 90%, 88%, porque nós não somos perfeitos. Não há uma... E as pessoas têm o direito de questionar, têm o direito de, não digo suspeitar, mas de questionar, de observar, de se aprofundar. Então é evidente que quanto mais tiver um índice positivo nesse nível, que eu entendo, né? Mas que tiver um nível ainda a ser conquistado, nos instiga claramente a gente fazer cada vez mais o meia-culpa. E aí me permito dizer, há uma diferença entre mídia e imprensa. Mídia são as empresas. Né? Fortalecimento das empresas, a visão das empresas, a postura das empresas. E mídia é o editorial das empresas. Desculpe, imprensa é o serviço, é o jornalista, é o espaço editorial, etc. Né? Então tem aí o meia-culpa das empresas e tem o meia-culpa da imprensa. Né? E eu acho que quando fala 61, eu concordo com a tua provocação. Concordo. Quer dizer, não digo que é baixo, mas nós teríamos que estar melhor com 75%, 80%. Mas o contraponto disso são as redes sociais, com o Facebook e o WhatsApp, com mais de 70% de desconfiança. Ou não confiança, eu diria, né? Mas eles porque não confiam. Né? A pesquisa diz não confiam. 74%, 72% é muito alto. Você acha que eles estariam preocupados com isso? Eles, o Zuckerberg, estariam preocupados com isso ou... É que eu acho que neste momento, pelo que eu enxergo, o papel dessas redes sociais sempre foi pelo aspecto de se relacionar, se comunicar e através disso eles terem o seu modelo de negócio, que tem dado muito certo. Né? Quer dizer, o WhatsApp foi comprado por eles para poder continuar, vamos dizer assim, na garantia dos relacionamentos das pessoas que interessam para o Facebook ou para o Google em outras questões. Eu não vi eles ainda fazendo um movimento por terem plataformas de conteúdo. O Google está conversando um pouco sobre isso. E daí, é claro, o jogo vai ser outro. Né? Eles vão ter que ter outra postura, eles vão ter que ter outro controle sobre o que eles prestam serviço nas informações dele, que eles não têm controle algum, não têm os interesses de controle, porque ele permite essa livre comunicação de pessoas, né? Então, eu diria que hoje nunca foi o papel, né? As pessoas que enxergaram que poderia ser o papel se informar, mas aí veio as pessoas com seus interesses atropelando essa capacidade e possibilidade com a credibilidade e com os interesses. Porque lá a gente vê que na rede social as pessoas propagam muita coisa ruim. Ninguém compartilha coisa boa. Ninguém compartilha, olha, veja que legal o que o governo fez, que legal o que a minha empresa fez, o que ela trouxe de novo, de bonito. Isso não é interessante. Interessante é a polêmica, o bom humor, a sacanagem, os problemas. Então, esse é o papel, né? E a gente tem que entender que esse é o papel e a gente vai buscar lá, ligar a televisão, ligar o rádio, ou comprar o jornal, ou ir no portal dos veículos, como diz da mídia profissional, para poder se informar. Agora, é evidente que se nós nos acomodarmos, como estávamos, não digo acomodados, mas nós tivemos nos últimos 10 anos um pouco, vamos dizer, omissos com essa transformação. Fora do foco. Omisso. A gente estava muito, vamos dizer assim, achando que o nosso ativo nunca iria derreter, né? E claro que começou a derreter, né? E hoje há um questionamento muito grande e há veículos que perderam mais com a postura que tiveram, veículos que perderam. Eu sempre digo que a mídia está sob júdice também, a imprensa, né? Sim. No caso mais a imprensa do que a mídia. Regional menos, que é o nosso contexto regional aqui, pela relação das rádios, das televisões, dos jornais, mas não estamos imunes.
Mas era isso que eu ia te perguntar, com essa protuberância de canais, de influencers, de colunistas, todo mundo compartilhando e levando informação a 24 horas pelo celular para as pessoas, ou seja, com a instantaneidade, com a velocidade, como é que isso tem impactado na audiência de rádio, de televisão? Isso é uma coisa interessante, seguinte, veja bem, isso é que nem um shopping center, né? Você tem lá 200 lojas, uma compete com a outra, mas as 200 trazem milhares de clientes. Se você tiver uma boa vitrine, um bom produto e um bom preço, vai vender, porque o cliente vai circular por intermédio da outra, vai passar na frente da tua, e você vai ter o cliente e vai poder vender. Então é evidente que ficou mais difícil o cenário das empresas de comunicação, porque antigamente eram poucas que existiam, era quase que um monopólio detentor de seu meio, né, a mídia, né? Hoje isso acabou e caiu por terra. Agora, ao mesmo tempo, existe muito mais, eu já disse nas minhas palestras, já isso no passado, de que a rede social, a internet, as redes sociais, trouxeram um volume de consumo pela informação infinitamente. Antigamente você ligava o rádio de manhã, televisão, jornal, hoje você está o dia inteiro em movimento com a informação. Como dizia o Steve Jobs, né, ele visualizou isso de forma bastante impressionante, que tornou-se uma extensão do seu corpo. As pessoas caminham com o celular na mão, né, dormem com o celular ao lado para consumir informação. Então, se consomem absurdamente muito mais, consomem também esses veículos que nós estamos colocando, que são os mais antigos, vamos dizer assim, né? Sim. TV, rádio, jornal, pelo celular, ou até mesmo, eu digo o seguinte, e eu coloco isso muito, a gente tem colocado muito aqui na empresa isso, eu queria até fazer essa provocação. As pessoas, a nova geração tem uma outra realidade de consumo e compra e relacionamento com a mídia, né? No caso, publicitários, marqueteiros, etc., e clientes, né? Bom, eles estão procurando um canal. Bom, a TV é um canal, a rádio é um canal, mas a gente fala televisão e rádio. A gente tem que falar canal, né? Aí as pessoas querem, na verdade, encontrar seguidores. Bom, a audiência da televisão, do rádio, são seguidores. Está cheio de seguidores. Exatamente. Aí as pessoas querem impulsionar a sua marca. Bom, o break comercial, o merchan, etc., é o impulsionar. E querem falar com influenciadores. Bom, os apresentadores de televisão, os comunicadores da rádio, são todos eles influenciadores. Então nós temos que mudar um pouco o nosso, vamos dizer assim, forma de ser e de se apresentar. Internamente e externamente. Esse é o primeiro grande desafio. Né? A gente tem que se adequar ao novo momento, qual é a nova linguagem que a gente tem que se identificar para dizer, eu sou isso também. Né? Não é aquilo está lá e aquilo está aqui. Nós temos que entender que toda essa tecnologia e esse ferramental trouxe um vale. E esse vale se encheu de água. Então nós estamos lá de lá, aqueles que estão já pulando, como se tivesse aquele brigadeiro desenho animado que tem vários crocodilos, e você vai pulando os crocodilos, né? Quer dizer, alguns já estão no meio do lago para passar para o lado de lá, onde tem esse novo oceano azul. Sim. O oceano vermelho ficou lá. Sim. O grande desafio é quem vai passar rapidamente, antes que essa margem aumente mais, que os crocodilos submejam, e aí você não tem mais onde se escorar. E eu acho que esse é o desafio nós da CAER, estamos vendo muito isso, né? E estamos trazendo para os nossos associados esse alinhamento editorial, o novo momento do cidadão, esse alinhamento das empresas em relação da credibilidade. Como você disse muito bem, eu te confesso que o primeiro comentário eu me coloquei mais acomodado com os 61, 63, você provocou muito bem, quer dizer, a gente não pode achar que está espetacular e não está. A minha culpa tem muito a ver com isso e temos que melhorar mais ainda, né? Marcelo, tudo isso que você acabou de falar nessa tua resposta me levou a te perguntar o seguinte, como você vê setor público apostando só nas redes sociais? Qual é a tua opinião sobre isso? Eu acho que existe um novo Brasil. Eu entendo o seguinte, Gelson, o Brasil começou a mudar em 2013, quando as pessoas foram à rua e disseram, tudo que está aí não me serve mais. Foi muito claro isso em 2013 em diante. 2014 deu tempo para poder expressar no voto, e aí as pessoas ficaram usando as ferramentas de rede social para se informar e para procurar aquilo que seria o novo, né? Então eu acho que viveu-se um momento muito, vamos dizer assim, atípico em 2018. Né? Claro, evidentemente que não se retorna nada como era antes. Agora, na minha opinião, não se terá novamente esse tipo, vamos dizer, de movimento das pessoas procurando e se interessando e até mesmo se atrapalhando. Né? Isso funciona só naquele período da eleição, depois o mundo é outro. Mas é uma nova realidade. Então, quando o governo entende que a rede social é um meio, ela é um meio muito unilateral.
porque o governo pode perfeitamente usar os governos a se comunicar, a levar a sua visão, o seu projeto de Estado, de governo, as suas conquistas ou trabalho. Mas ele não tem, naturalmente, uma forma de ser questionado, de ser contraposto, né, para que ele possa ser, através dessa dinâmica, ser melhorado, ser eventualmente provocado. Então eu acho que é muito importante que o governo use os governos da rede social, né, para ele, porque antes ele não tinha essa possibilidade, bem as redes claro, sociais, né? essa possibilidade o quê? De se comunicar. Né? E eu acho muito válido, muito positivo. Só que eu acho que existem não só o se comunicar, mas é muito importante ser comunicado. E o ser comunicado tem muito a ver com o que a opinião pública está pensando desse governo, desse governante, dentro do trabalho que está exercendo, das demandas do qual ele foi eleito. E aí tem muito a questão da linha editorial das empresas de comunicação oferecendo isso. E quando você fala, por exemplo, da veiculação publicitária, quer dizer, não existe como, na minha opinião, entender que o governo vai abrir mão, seja ele qualquer governo, né, abrir mão de falar com 1,5 milhão de pessoas num break comercial. Quer dizer, num break comercial de várias empresas de comunicação, você tem um break comercial, fala com 1,5 milhão de pessoas. Quer dizer, qual é o valor que isso tem? Absolutamente incomensurável. Instantaneamente. Né? Exatamente. Então, isso é uma ferramenta poderosíssima, e aí, colocando um pouco, quer dizer, o que eu acho é que vai haver um novo entendimento, até porque Bolsonaro colocou muito claro algumas questões de verbas públicas, contratos, desequilíbrio de share. Então é evidente que havia uma prática, vamos dizer assim, um pouco não ortodoxa e um pouco desequilibrada, baseada em relacionamentos ou percepções que não eram reais. Né? E eu acho que esse novo contexto político, né, vai trazer essa oportunidade de que seja realinhado isso tudo. Mais profissional. Agora vai depender muito da postura que nós tivemos como veículo de comunicação, a Caerte, para poder levar informações, levar esse potencial, levar essa credibilidade, levar esse serviço prestado que a comunicação. Vamos imaginar um país, vamos imaginar uma cidade ou um estado sem a mídia regional. Vamos imaginar Santa Catarina sem as 200 rádios prestando serviço diuturnamente e noturnamente de jornalismo, as televisões, os jornais. O que seria disso? Fazer um blackout do... Seria um caos. Seria um caos improdutivo, seria um caos de insegurança, de angústia, de conflito, que não é construtivo. Então o grande desafio é a gente encontrar os pontos de equilíbrio, encontrar os novos entendimentos. E eu tenho dito muito, o nosso estado, todo mundo sabe, é o melhor estado da federação. Sempre digo isso e sempre disse em palestras e movimentos, nós não somos perfeitos, até porque não há perfeição. Mas somos diferenciados. Agora, somos diferenciados. Nosso estado tem índice, se tirar Santa Catarina do Brasil, nosso padrão é Bélgica, nosso padrão é Holanda, nosso padrão é Califórnia. Então, quer dizer, a gente não pode desmerecer isso, deixar de reconhecer isso. E eu atribuo que tem alguns elementos fundamentais para ter alcançado isso, né? Então, através de 20, 30 anos, de milhares de pessoas que contribuíram, governos, cidadãos, entidades, né, mídia e assim por diante. Né? Mas, e repito, existem coisas para melhorar, sem dúvida nenhuma, mas a gente não pode deixar de reconhecer este ativo. E aí que eu falo, o cooperativismo é fundamental para ter alcançado isso. O sistema dos integrados, que são os microempresários lá do Éster, é o leite, é o frango, é o suíno, né? Você tem o processo do sistema CAF, que eu sempre identifiquei. Você coloca o sistema CAF lá, o cidadão, diferente dos outros estados, não vem para a capital para fazer faculdade. Ele faz a faculdade em Joaçaba, em São Miguel do Oeste, em São Bento, em Jaraguá, em Tubarão, em Criciúma, em Lages. E lá ele se forma e lá ele oferece essa inteligência. Mesmo ele os profissionalizantes, né? Sim, sem dúvida, tudo, né? sem dúvida, bem colocado. E lá, o que ele faz? Ele devolve esse ativo intelectual para aquela comunidade. Ele abre o consultório, ele põe o seu serviço profissional à disposição, e aí o que é? Aquela região se desenvolve. E aí vem a autoestima. E aí que entra o veículo com a mídia regional. A mídia regional é tão poderosa que a mídia regional, e nós somos modelo no Brasil, em relação à DIJORE, a ADI, a Caerte, esse movimento da construção dessa mídia regional. E nós fomos modelo lá atrás com o secretário dele à época, no governo Luiz Henrique, que mostrou para o Brasil que não era apostar publicitariamente nos grandes veículos só, né? E era apostar lá na ponta dos pequenos veículos, porque era muito mais assertivo. E aí você colocar o capital lá, você faz com que aquela empresa exista, preste serviço e dê qualidade. Porque se ele fizer uma besteira da rádio, eu tive em São Miguel do Oeste ontem, lá na Rede Peperi. Tem 3 rádios na Rede Peperi lá, tem um cinema, um prédio espetacular. Por quê?
Porque ele tem a relação direta com aquela comunidade. Se ele fizer uma besteira de colocar algo que não seja verdadeiro, não construtivo, no dia seguinte, na hora, ele é um puxão de orelha. Seja o dono, o gestor ou o jornalista. Né? E esse tipo de dinâmica que fez o nosso Estado ser essa peculiaridade que é, me permite o atrevimento, Jailson, ele é invejado pelo resto do Brasil. Né? As pessoas dizem, mora em Santa Catarina. Eu sempre digo que Santa Catarina é a Suíça do Brasil. Então nós não podemos deixar de reconhecer isso e trabalhar de uma forma harmoniosa, de uma forma convergente, de uma forma que prevaleça o espírito público. Né? E aí que tem a responsabilidade da mídia e da imprensa. Porque nós não fabricamos parafuso. A gente influencia a opinião pública, a gente entra na mente das pessoas, na cabeça, do coração das pessoas, né? Para criar conhecimento, formar opinião, criar estado de espírito. E eu acho que essa é uma missão que a gente tem feito muito bem no Estado com essa mídia regional. Então não chegamos por acaso sendo o melhor Estado da Federação. Temos que melhorar, temos que corrigir, temos que fazer minha culpa, mas sempre enxergando isso para não perder esse ativo, né? Então, eu acho que está em jogo a gente construir novos entendimentos e equilíbrios para poder cada vez mais valorizar e reconhecer. Sim. Bom, para encerrar a nossa conversa, que seria ótimo ficar o dia inteiro aqui conversando, queria só te lembrar uma coisa. O Martin Sorrell, em 2016, em Cannes, Martin Sorrell, fundador do grupo WPP, que é um dos maiores grupos de propaganda do mundo, falou para publicitários o seguinte: os grandes players de rádio e televisão no mundo, quando entrou o digital na vida deles, ficaram sensibilizados com isso e começaram a investir muito no digital e esqueceram de duas características importantes que o rádio e a televisão têm, que é a sua alta credibilidade e a sua alta capacidade de engajamento. Eu pergunto para você, como a Caerte, para os publicitários, leitores do Acontecendo Aqui, o que vocês do meio rádio e televisão estão fazendo em Santa Catarina nesse sentido de mostrar a credibilidade e valorizar esse engajamento que o rádio e a televisão tem? Você, mais uma vez, faz uma boa provocação. Primeiro, eu queria fazer um parênteses sobre a questão da audiência. Tá? Quer dizer, a gente percebe que a audiência, né, e eu me permito aqui, como a Caerte, trazer o aspecto do jornal também. Né? Você vê o jornal regional, você vê lá em São Miguel tem 4 jornais regionais. Tem um excesso, mas, né? Aí você tem rádios, 5 rádios locais em São Miguel do Oeste. São Miguel tem 30 mil habitantes. São Miguel tem um cinema. Né? Quer dizer, nós fomos conversar lá com uma autoridade e ele morava numa cidade que tinha 100 mil habitantes que não tinha cinema. São Miguel tem 30 mil, fui visitar o cinema, padrão Shopping Guatemi, Beira-Mar, Floripa, Continente, com certeza. Então, primeiro vamos colocar a questão da audiência. Né? A gente percebe que a audiência da televisão, do rádio, ela não diminuiu. Salvo, assim, eu diria 5% dos ligados. Você vê hoje pelas índices das pesquisas, mas isso não é relevante em relação a toda essa transformação. Então, e aí quando fala, voltando um pouco dos seguidores, na hora que você pega o meio-dia, por exemplo, né, e as pessoas param para assistir aquele seguidor, ser aquele seguidor e aquele influenciador, é porque tem uma alta credibilidade, né? Até porque na rede social você vai a hora que bem entender. Mas você parar o que está fazendo, pedir silêncio na sala, se alimentar com a família, prestando atenção naquilo que está acontecendo ali naquele momento, é porque tem um alto interesse de consumo. Então isso é muito importante fazer o registro para os publicitários, para o mercado, em relação a esta audiência que continua TV aberta, então, cada vez mais, né? Nesse sentido, que é o grande volume de penetração. E aí, quando você faz essa provocação do engajamento, eu acho que esse é um dos grandes desafios, Jailson, porque a gente precisa, para nos alinharmos, primeiro fazer o meia-culpa. E quando eu falo meia-culpa, é entender o que nós estamos fazendo, um pouco de omissão, um pouco de não compreensão, um pouco de novidade, de nova relação, né? Então tem aí uma nova postura, uma nova informação. Eu tive ontem em Joinville e tinha lá uma palestra daquele Renato Meirelles, que é o maior conhecedor de consumidores do Brasil, né? Classe C. Exatamente. Não, é o rei, né? Mas como um todo. E eu queria até fazer um parênteses que ele coloca lá, que é muito violento no bom sentido. Por isso que eu falo, Santa Catarina, a gente tenta não perder, em hipótese nenhuma, esse status quo, essa celebração que fazem de fora para dentro do Brasil e no mundo todo, com relação a Santa Catarina, pelo valor que nós temos das coisas, dos produtos que são vendidos para o mundo todo, etc. Se o Brasil tivesse o padrão econômico que tem Santa Catarina, estaria por ano no Brasil mais 200 quase bilhões
de consumo em relação à economia brasileira. É mais um norte inteirinho que se incluiria. Então nós temos que mostrar ao Brasil que o objetivo é o quê? Se espelhar em Santa Catarina. Né? E repito, temos defeitos, temos que consertar, temos que melhorar, temos desequilíbrios, com certeza. Mas esse não podemos perder esse ativo, porque isso tem muito valor para o turismo, para o valor dos imóveis, dos produtos, etc. Então o engajamento está em nós compreendermos isso tudo, vamos dizer assim, recriar as nossas informações novas baseadas nessas premissas, né? E preparar o nosso PowerPoint, a nossa apresentação e ir para o mercado. E nós estamos preparando isso, Gelson. A gente está num trabalho junto ao nosso companheiro Mário Neves, que tem aí a missão de nos ajudar nesse, está liderando esse contexto, e aí tem lá o Carlos Amaral, o Saúl, o Ranieri, todo o conjunto da Caerte, né? Para poder trabalhar esta nova realidade de informação, o novo meio de apresentação, e nós vamos cair na estrada. Nós vamos cair na estrada, como sempre fizemos no ano passado, de porta em porta, de meio em meio, é o cliente público, é o cliente privado, é a cidade pequena, a cidade média, é a entidade de classe, é o varejo, é a indústria. Nós vamos conversar com todos e vamos levar essa nova situação para obter, né, esse engajamento que você fala. Isso é uma construção. Né, como o Brasil está, vamos dizer assim, se transformando, e a gente não está a gente está no meio do processo, nós estaremos também nos transformando e vamos trabalhar muito, vai exigir muito trabalho e nós estamos preparados, temos uma boa equipe para isso na Caerte. Muito bom, Marcelo. Obrigado aí pelo teu tempo, por todo o conteúdo que você compartilhou aqui. Eu agradeço a audiência e fica aí uma próxima vez. Obrigado. Muito obrigado, pessoal. Um abraço.